Não passe esse vídeo. Hoje, Deus vai falar com você. Pai, Senhor, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. E a palavra do coração de Deus para o seu coração hoje está lá em Gênesis, quando a Bíblia fala de dois filhos de José, Manassés e Efraim. Não sei se você já leu a história linda de José, toda uma história de superação, uma história de que vale a pena você perdoar, vale a pena você pagar o mal com o bem, mas a gente percebe o quanto ele sofreu. E o mais lindo é que se cumpre aquela palavra de Romanos: as aflições do tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, José sofreu muito, mas para a glória de Deus, Deus o levantou para um tempo onde era necessário ele estar. E a Bíblia diz, que já ele, governador do Egito, ele teve dois filhos, um chamado Manassés e outro chamado Efraim. E é sobre os significados do nome de cada filho que eu quero falar aqui hoje. Manassés significa: Deus me fez esquecer de toda a maldade que eu vivi na casa de meu pai. Quando a gente fala em esquecer, não é não lembrar, porque você percebe que quando ele está ali diante dos irmãos, que os irmãos vão procurar o governador para comprar mantimentos, ele lembra dos irmãos, ele lembra do que aconteceu. Então, primeiramente, esse lembrar não é que você vai apagar da sua memória, como muitos acham. Mas se eu perdoar aquela pessoa, eu vou apagar tudo o que aconteceu? Isso é impossível. De fato, é impossível você esquecer aquilo que te marcou. Você percebe que você faz milhares de coisas no dia, mas geralmente fica registrado em você aquilo que gera uma forte emoção. Se você passa o seu dia normal e alguma coisa te faz rir muito, provavelmente aquilo você vai lembrar depois. Ou se é uma coisa que te faz sentir muito medo ou te faz sentir muita vergonha, você vai lembrar daquilo depois. Então, esse esquecer seria impossível, porque causou ali uma grande emoção, marcou as emoções, os sentimentos de José. Então, esse esquecer não era não lembrar, mas de fato, você lembrar, mas sem aquela dor. Eu tenho uma cicatrizinha nessa unha aqui, que ela tá aqui. Um dia isso aqui já doeu a beça. Hoje restou a marca, mas sem dor. É isso que Deus quer fazer conosco, com as lembranças do passado. Então a gente percebe que quando Manassés, o significado diz: Deus me fez esquecer da maldade que eu vivi, não é de fato esquecer de apagar, mas é fazer com que aquilo não te doa. Olhar para aquilo e dar um novo significado. No momento que José viveu aquilo, eu tenho certeza que os significados foram: meus irmãos me decepcionaram, tô muito triste, tô com raiva, isso não poderia ter acontecido. Mas quando José está lá como governador, ele consegue trazer bênçãos para várias nações, não era nem só uma, nem só para o Egito, mas ele conseguia abençoar os que estavam à sua volta, também passando fome. Eu tenho certeza que o significado foi diferente. Nossa, se aquilo não tivesse acontecido, talvez hoje eu não estaria aqui. Então tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Mas o grande X da questão, da mensagem que Deus trouxe para a gente hoje, é sobre Efraim. Efraim significa: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Você percebe que primeiro, em Manassés, ele esqueceu da maldade que ele viveu. E Efraim, ele prospera na terra da aflição. Isso tem um grande segredo pra gente, que vai nos ajudar a soltar um pouco mais as coisas. Soltar um pouco do controle, que às vezes a gente tá ali prendendo algumas situações. A gente começa a entender que primeiro eu esqueço, mas Deus não. José esqueceu do que ele passou, Aquele esquecimento de você não ter mais a dor daquilo, não prender, não buscar a justiça. Mas a gente percebe que com Efraim, com esse significado, que Deus não havia esquecido da maldade que fizeram a ele. O que Deus quer falar com a gente hoje? Tem coisas que você tem prendido na sua vida por medo de que, se você soltar, se você esquecer, você não vai ter a justiça nas suas mãos. Fizeram essa maldade com meu filho. Se eu não correr atrás disso, se eu não tentar fazer a justiça com a minha própria mão, quem vai fazer por mim? No mundo de hoje, onde todo mundo é tão egoísta, como que eu não vou lutar pela minha causa? Você percebe que hoje em dia a gente está vivendo num mundo onde todo mundo luta pelas suas causas. A gente não quer mais esquecer, ou melhor, a gente não consegue mais esquecer. Aquilo que nos fere, aquilo que nos machuca, é uma coisa que a gente prende. Ao invés de a gente soltar como José, primeiro ele teve que esquecer para depois prosperar. Talvez você não tenha prosperado nessa terra que Deus te plantou porque você ainda não esqueceu. E como eu falei, esse esquecer não é você apagar da sua memória, mas é você definitivamente soltar.
Soltar de tentar fazer justiça com a sua própria mão, que talvez é o que você mais tem buscado. Antes da justiça de Deus, você tem buscado a sua justiça. Você tem buscado vingar-se daquilo que fizeram com você. Mas a gente lê nessa palavra que José já havia esquecido. E mesmo ele tendo esquecido, Deus não esqueceu. Porque Deus o fez prosperar na terra da aflição dele. Foi preciso ele soltar esse controle. Imagine se ele ficasse lá no Egito buscando uma forma de voltar para a família dele e mostrar o quanto eles estavam bem. E fazer, viu? Eu falei que ia acontecer isso, eu tinha sonhado, vocês iam se render a mim. José esquece, José solta aquilo de mal que lhe fizeram, mas Deus não solta. Ainda que você solte aquilo que, sabe, de pior fizeram pra você, lembre-se, Deus não vai soltar, Deus não vai esquecer. E hoje Ele te diz, pode soltar. Deixe nas minhas mãos, Deus está falando com você hoje. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor e o modo de Deus vingar-se não é o seu. Talvez o seu modo da vingança de Deus é Ele abater, matar aquela pessoa que te fez mal. E às vezes não. A luta não é contra carne e nem sangue. Eu não sei o que te fizeram, mas eu posso te dizer através dessa palavra, pode esquecer, pode soltar o controle, pode parar de buscar a justiça, de buscar justificar-se. Talvez você está ali buscando uma justificativa. Não, mas eu preciso me justificar porque o que me fizeram, como eu vou fazer? Deus está te falando. Pode soltar, eu vou te fazer prosperar na terra da sua aflição, na terra que você esqueceu, na terra que de fato você confiou em mim, porque o que muitas vezes falta pra nós é confiar mais. A gente só solta esse controle se a gente confia em quem nossa vida está enraizada. A sua vida de fato está em Deus? Você confia de fato em Deus? Então solta esse controle. Deus vai te fazer prosperar. Mas primeiro você precisa esquecer, você precisa perdoar, você precisa soltar esse senso de justiça de querer fazer aquilo com a sua força do braço, quando na verdade Deus já está no controle, Ele não perdeu o controle e Ele já está agindo em seu favor. E a pessoa que te feriu, ela também é amada por Deus. Vamos supor que você seja pai ou mãe e você tem 2 filhos. Um filho faz uma maldade com o outro. Por mais que aquele outro filho que foi a vítima queira que o pai seja muito bravo, sabe? Acabe com a vida do outro irmão que o prejudicou, como vai ficar o pai e a mãe nessa história? Ele ama o filho que foi ruim, da mesma forma que ele ama o filho que estava sendo vítima. Lógico, ali ele vai trazer um castigo, mas muitas vezes você está nessa expectativa. Ou você fala assim, não, mas Deus não fez direito. Deus deveria ter castigado mais, essa pessoa deveria sofrer mais. Quem é você para dizer como Deus deve agir? Hoje Deus está te falando, eu quero honrar você. Pare de se preocupar com aquele que te feriu e permita que eu honre você. Eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida, não é abatendo aquela pessoa, mas é honrando você. Fique com essa palavra no seu coração. José prosperou, mas primeiro ele teve que esquecer. Ele teve que soltar aquele controle. Ele não vivia mais em função da ferida que estava aberta no coração dele. Não, ele permitiu que aquela ferida se fechasse. E Deus o fez prosperar. E não só a ele, mas prosperar a todos que estavam à sua volta. Receba essa palavra, Deus abençoe muito sua vida. Mande para alguém que está precisando ouvir isso hoje. Eu sei que você pensou em alguém que está ferido, alguém que foi ferido. Mande essa palavra, Deus vai falar o coração. Beijo no coração de vocês, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário sobre isso, se você já passou alguma situação, eu vou amar ler, e também deixe um curtir nesse vídeo. Fique com Deus e tchau!